Hoje vou falar com vocês de PTBL3. Será que após as últimas quedas, as ações da Portobello ficaram baratas, descontadas, muito interessantes para o longo prazo? É o que eu vou olhar com vocês ao longo desse vídeo. Deixe abaixo no seu comentário qual é a cotação de Portobello no dia que você está assistindo. Investe, pensa em investir, já investiu em PTBL3? Deixe aí abaixo a sua experiência. Vamos começando conhecendo a companhia. A Portobello é uma empresa do setor industrial que atua com a produção e comercialização de produtos cerâmicos e porcelanatos. Ela tem como sua sede a cidade de Tijucas, em Santa Catarina, mas é uma companhia com operações no exterior. A Portobello vai ter vários tipos de produtos e ela tem três grandes divisões. A Portobello Shop, segmento dedicado ao varejo, produção para o mercado nacional e produção para o mercado internacional. Aqui temos alguns contatos comerciais da companhia no exterior, alguns tipos de produtos, de revestimentos, de porcelanatos, cerâmicos, mais alguns tipos de materiais, exemplos de materiais do portfólio da companhia. E a Portobello é uma companhia que acho que é conhecida no Brasil todo. Acho que todo mundo aí deve ter alguma coisa da Portobello em sua casa. A empresa é uma companhia familiar. Famílias controlam no total 68% das ações da companhia. Temos várias famílias, inclusive algumas com gestão bem importante na companhia, já que eles detêm a maior parte das ações. O free float na Portobello é de 32%. A companhia tem uma posição acionária baixa, menos de 141 milhões de papéis. Então é aquela empresa com a liquidez um pouco menor. No dia em que eu gravo, a liquidez está na faixa de R$ 1 milhão em média por dia nos últimos 20 pregões. A Portobello, meus amigos, nos últimos resultados, ela vem reportando prejuízos. No ano de 2025, que foi o último ano fechado, a companhia reportou um prejuízo de quase 292 milhões de reais. E no início de 2026, o negócio também não foi muito bom. Prejuízo no primeiro trimestre subiu de 32 milhões e 700 para mais de 41 milhões de reais. E outra situação para ficar de olho é que a Portobello, no momento que eu gravo, opera com patrimônio líquido negativo, ou seja, ela tem mais passivos do que ativos. Além disso, é uma companhia que queima caixa com suas atividades operacionais. No último resultado, apenas em um trimestre, ela queimou 65 milhões de reais com suas atividades operacionais. Quando vamos pegar o panorama do mercado em que a companhia atua, nós vamos entender o que está acontecendo. No mercado brasileiro, a companhia disse que a dinâmica competitiva anda pressionada e, com isso, o setor está produzindo menos, a ociosidade nesse segmento. Na parte de varejo, a competitividade é um dos pontos abordados pela companhia para um desempenho mais fraco. E lá no mercado estadunidense, enquanto o nosso mercado está com alta competitividade, ou seja, muitas opções para os consumidores, lá nos Estados Unidos, não. O ambiente macroeconômico e imobiliário não está nada agradável, o que vem pressionando os resultados da empresa. Quando vamos pegar os resultados, a receita por segmento, da última receita de 597 milhões de reais, a maior parte foi do segmento de cerâmica, 238 milhões, 231 milhões da Portobello Shopping, a Pointer, a divisão da companhia, 57 milhões, e a divisão internacional foi responsável aqui por aproximadamente um sexto da receita líquida, com 102 milhões de reais. Quando vamos pegar o panorama geral do último resultado, o que nós tivemos? Resultados fracos. Receita operacional líquida de 597 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Nós tivemos aqui uma leve oscilação para cima. E quando pegamos outros pontos, por exemplo, o EBITDA até que foi muito bom, alta de 25%, mas na parte de lucratividade, prejuízo subiu de 32 milhões para mais de 41 milhões de reais. E o que chama atenção também na Portobello é a sua alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA permanecendo em patamares elevados.
No primeiro trimestre de 2025, essa alavancagem estava em 3,16 vezes e no último resultado estava em 3,29 vezes. Claro que a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA não quer dizer muitas coisas, visto de forma isolada, claro. Mas se você olhar uma alavancagem 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, abram os olhos. O que você tem que observar além da alavancagem? Quanto que ela tem de caixa, quanto que ela tem de dívidas e o que ela está fazendo com o seu caixa. Ela está conseguindo gerar caixa, ela está queimando caixa. A Portobello, no último resultado, tinha 185 milhões de reais no seu caixa. Como vimos, ela é uma empresa que em atividades operacionais está queimando caixa. Então isso é um ponto negativo. Como destacado também anteriormente, é uma empresa que tem patrimônio líquido a descoberto. Quando vamos ver passiva descoberta, 37 milhões de reais. E quando vamos pegar um dos últimos fatos relevantes, foi justamente um fato relevante para reforçar o caixa da companhia. Ela precisou vender a sua planta industrial localizada na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas, para conseguir arrecadar recursos. Com essa venda, ela conseguiu arrecadar 102 milhões e meio de reais, valor sujeito a ajustes, e a companhia ela vendeu esse imóvel e ela fez um contrato de aluguel. Ela continua no mesmo local, só que pagando aluguel agora para os novos donos. Então foi uma forma dela reduzir os custos, de certa forma, e fazer caixa. Só que ela não tem esses ativos todos para ficar fazendo caixa dessa forma, né? Ela tem que gerar resultado, gerar caixa com suas atividades. Então, quando vamos olhar o impacto no último resultado, de acordo com a companhia, o impacto dessa venda foi de mais ou menos 60 milhões de reais, o que fez com que o caixa encerrasse seu último resultado em 185 milhões de reais. E quando vamos olhar a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA, nós vamos observar que a alavancagem continua crescendo, apesar de ter uma estabilidade entre o final de 2024 e início de 2026. Ela subiu em relação ao início do ano passado e ela tem um cronograma de amortização muito apertado. Ela tem aqui 200 milhões de reais. Ela fala que, se levar em consideração algumas aplicações, chega a 261 milhões. Mas só nesse ano ela tem que desembolsar mais ou menos a metade disso. E no ano que vem ela tem que desembolsar quase 400 milhões. Então é uma companhia que vai ter dificuldades no curto prazo para honrar os seus compromissos. O que ela deve fazer aqui? Eu acredito que, diante do cenário de juros altos, pode ser que ela escolha fazer aumento de capital, emitir ações para converter aqui em recursos no seu caixa. Inclusive, após o último resultado, a companhia está se mexendo. O César Gomes Júnior, que é da família do acionista fundador, de um dos acionistas fundadores, voltou a ser o diretor-presidente da companhia. O César Gomes Júnior é esse que é o diretor-presidente da companhia. E temos o Geraldo Matos Júnior, que é o presidente do conselho. Mauro do Vale, João Gomes, Luciano Alves, Rafael Sosso e Rodinei Gomes. Veja que Gomes é um nome que se repete. Enfim, com isso, com o filho do fundador assumindo os rumos da companhia, é esperado que a companhia dê uma melhorada, volte aí aos rumos passados, quem sabe. E um dos pontos para chamar atenção para a companhia é que ela pretende se expandir lá nos Estados Unidos. A Portobello consolida a vertical de vendas e visa expansão lá nos Estados Unidos. A empresa vai reforçar a Portobello Shop, que foi reformulada em 2020, como um plano ambicioso de expansão de vendas, de negócios, que criaria uma nova fonte de receita para o grupo com potencial de superar a frente da indústria em receita em até 5 anos. A estratégia que deu certo antes do esperado. Em 2024, a frente de vendas já era mais representativa do que a parte de produção cerâmica. Destravamos muito valor operacional a partir dessa mudança. Desde 2020, multiplicamos por 4 a receita e por 20 o resultado da Portobello Shop, um ganho de escala e eficiência simultânea, de acordo com o Romael Sosso, que é o CEO da Portobello Shop. E eles também agora prevêem crescer nos Estados Unidos. Vamos ver agora, ó. A médio prazo, a expectativa é expandir a Portobello
Shop para os Estados Unidos, onde o grupo já atua há 2 anos com a fábrica lá no Texas. Entendemos que os nossos diferenciais de velocidade, inovação, experiência e loja têm muito a agregar ao mercado estadunidense, porque porque atualmente não existe por lá uma proposta de valor de varejo em cerâmica do jeito que a gente faz. O que importa, meus amigos, é que nos últimos tempos as ações da Portobello estão em uma desvalorização de quase 70%, máxima na região dos R$ 4,70 e mínima no R$ 1,53. Como é uma empresa que opera no negativo, o seu PL está negativo e P sobre VP também, porque ela tem valor patrimonial negativo. Cotação das ações da Portobello. PTBL3 atingiu máxima em 2021, é a sua cotação máxima histórica, e desde então o papel vem fazendo fundos e topos descendentes em um grande canal de queda. Cada vez que o tempo passa, conforme o tempo passa, o preço vai caindo. Inclusive, na cotação atual, Portobello atingiu preço que ela não atingia desde 2016, preço que ela atingiu lá R$ 1,23 no ano de 2016. E agora ela chegou muito próximo ao valor de fundo de 2020, R$ 1,46. Depois de bater no 1,46, olha o que aconteceu com os papéis da Portobello. Chegaram a bater nos R$ 17,21. Qual a diferença aqui? É que nesse período que os papéis subiram, a Selic estava lá embaixo. No final de 2021, a Selic começou a subir. Mesmo com a Selic subindo, a Portobello ainda reagiu durante um tempo, mas desde então ela não consegue voltar aos mesmos patamares de 2021 e 2022. Pode ser que num cenário de redução, pelo menos mínima da Selic, o cenário pode voltar. Mas desde os R$ 17,00 até agora, a companhia acumula uma queda de menos 90%. Agora, para cima, o que nós podemos observar? Para baixo, região de suporte toca em zonas que não tocava há muito tempo. Desde 2020, quando bateu no R$ 1,46, ela não chegava nessa cotação. Por cotação, meus amigos, é uma empresa que está com suas ações em tendência de baixa. Então, a melhor coisa para fazer Portobello é esperar oportunidades de venda. Pode parecer contraintuitivo, mas por trader é isso. Ó. Em trade, você vai operar a favor da tendência. A principal média de 72 períodos está ali na região dos 3,50 e a de 200 vai lá no 5. A média mais próxima, assim, forte, está ali nos 2,50. Para você operar de forma mais segura, a melhor coisa é fazer isso. Se você opera comprado, o que é que você vai fazer aqui? Aqui você tem que ter muita coragem. A empresa perdeu um fundo anterior importante e foi-se embora. Vejo como o vendedor não quis nem saber de conversa. Então, até essa região aqui, ó, pelo gráfico diário, dos 2,20, é uma região de suporte importante. O que é que pode acontecer? O vendedor pode fechar a posição, criando uma pressão de venda, para depois voltar a bater. Que é justamente o que vem acontecendo ultimamente. O preço vem caindo. Ó, cai, volta a cair, volta a subir, aliás, reabre posições e voltam a bater. E nas últimas semanas não tivemos movimento de repique ainda. Pode ser que venha justamente nos próximos capítulos algo mais ou menos assim. Para os vendedores nessa faixa de cima voltarem a abrir posições. Mas lembrando que é um papel em tendência de baixa, beleza? E você, meu amigo? O que é que você achou da Portobello? Deixei abaixo no seu comentário. Se você gostou, dê seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.